começando a gravar, tá começando a gravar aqui nossa parte da nossa aula. E eu vou compartilhar a tela, e vamos lá compartilhar na tela. Pá, compartilhar a tela. Ótimo. Excelente aí, pessoas. Então vamos para, de fato, a equação de Bernoulli, né? Primeira parte da aula a gente viu o que é cinemática, review, viu o que é a equação de balanço, de forma geral. A equação de continuidade é uma equação de balanço de massa, sem considerar perda, equação de continuidade. A equação de Bernoulli é uma equação de balanço de energia, também sem considerar perdas. A equação de Bernoulli é a equação de balanço de energia sem perdas. Isso que é a equação de Bernoulli. Ela simplesmente equaciona energia no ponto A com energia no ponto B. Aí, para continuar, a gente lembrou quais são os três tipos de energias no escoamento do fluido, que são a energia potencial, a energia cinética e a energia de pressão, né? Então, agora vamos estudar de fato a equação de Bernoulli. A equação de Bernoulli, gente, ela vai acontecer sobre uma série de condições. Quando, na vida real, você vai poder descrever um escoamento com a equação de Bernoulli? Quando, na vida real, você vai poder fazer isso, né, meu querido? Quando? As hipóteses simplificadoras que vão ser usadas, né, para trabalhar o escoamento primeiro, o regime do escoamento tem que ser permanente, está explicado. Não são consideradas máquinas. Máquinas, professor? Você está falando o quê? Matrix? Você está falando de nanorobôs que nós colocamos na água? Não, calma. Galera da época desse negócio de Marvel, né, e tal, já pensa em máquina, já pensa no Tony Stark, né, coisas assim. Então não, sou eu, minha cabeça de doido mesmo. Liga, faço essas conexões muito rapidamente, né? Então, máquina, né, gente? Quando eu tô falando de escoamento de fluido, tem dois tipos de máquina. A gente chama de máquina duas coisas. Algo que coloca energia no escoamento do fluido e algo que retira energia. Aquilo que coloca energia é chamado de bomba. Bomba. Então, aquele que coloca energia no fluido é bomba. É chamado de bomba, de forma geral, sabe? Genérica. Então, o que retira energia é chamado de turbina, né? Porque a turbina, em geral, ela usa a energia do escoamento para realizar uma outra coisa. Então, a turbina acaba retirando energia, né? Por exemplo, a água cai da cachoeira, aí bate na turbina da hidrelétrica, né? Aí a turbina da hidrelétrica começa a girar e a água que estava aceleradona perde a velocidade. Então, a energia cinética, né, do escoamento do fluido vai se transformar em energia elétrica, por exemplo, né? Isso aí, quem faz isso é quem? Uma turbina. Então, tem dois tipos de máquina. Então, máquina, gente, representa variação de energia, você concorda? Lá na equação de balanço, a energia associada à máquina seria uma energia a mais. Não é perda necessariamente, né? Mas é uma energiazinha, é uma coisa a mais. A gente está trabalhando com isso aqui? Não. Lembrando, a equação de Bernoulli é simplesmente equacionar energia no total no ponto A com energia total no ponto B. Não tem perda e nem variação de energia aí externa. Então não tem máquina. A gente não está trabalhando com máquina, né? Professor, a gente vai ver máquina nesse curso? Vai ver máquina, meu querido. Ah, moleque, vai ver máquina. Você vai ver máquina, mancebo. É a próxima matéria. Depois de equação de Bernoulli, a gente inclui máquina no escoamento, né? A gente trabalha escoamento sem nada, depois coloca máquina, depois fala de perda. Ah, hidrodinâmica, professor. Pô, isso aí que é estudar hidrodinâmica. Você estuda escoamento ideal, depois coloca máquina, depois você discute as perdas, né? Aqueles diagramas do cacete lá, difícil pra caramba. Diagrama de Moody. Só no N2, né? Ah, mas isso aí é só depois, exatamente. Agora para N1 só Bernoulli. Para N1 só Bernoulli. Então tá aí. A gente não está considerando perdas por atrito, né, no escoamento fluido, ou outra maneira de se a gente encarar, né? Outro caso. Fluido ideal, tá? Você lembra do fluido ideal? As lâminas, o escoamento do fluido, né? Elas acontecem sem perda por atrito, sem perda por energia, né? Propriedades uniformes nas seções. Vocês entendem o que é essa propriedade uniforme na seção? Deixa eu falar para você o que significa essa propriedade uniforme na seção aí. A frase meio que explica, mas vamos ser visual também, né? Que é sempre bom a gente ensinar sendo visual. Tá aqui um cano de escoamento, ó. Tá aqui um cano de escoamento. Depois eu vou ver na internet ver se meu olho apareceu. Nunca vi meu olho dentro de um cano de escoamento. Tá aqui um cano de escoamento, ó. Esse aqui é um cano de escoamento. Então entra fluido aqui e sai fluido aqui, ó. Tá? Cano. Então, a seção, gente, a seção é um corte que eu faço aqui, né? Por exemplo, essa área aqui desse lado, ó, isso aqui é uma seção desse cano, é uma seção transversa, né?
Porque tem a longitudinal e tem a transversal, né? Que é fazendo 90 graus com a direção longitudinal, né? Então, direção transversal. Então, a direção transversal, meus queridos, aqui, é um corte transverso, é essa coisa aqui, ó. Então, vamos entender o que significa esse 4 aqui, que é propriedade uniforme nas seções. Oxe, baguncei meu negócio. O que significa isso aqui, ó? Que é propriedade uniforme nas seções. Presta atenção numa seção aqui desse tubo. Vou pegar uma lapiseira para apontar. Nada! Então, a água está escorrendo aqui, ó. A água está entrando aqui. A velocidade do escoamento na região inferior não necessariamente é igual à velocidade de escoamento na região superior. É ou não é verdade? Por que tem que ser igual? Não é verdade. Na vida real não é igual. Não necessariamente tem que ser igual. Pode até ser igual, né? Em algum instante, mas... Então, a velocidade aqui... Na verdade, a velocidade em cada ponto do escoamento, né? Em cada pontinho que está entrando a água aqui, ó, na seção, a velocidade, ela tende a ser diferente, né? Considerar as propriedades uniformes é dizer que, numa seção, todas as propriedades são as mesmas. A velocidade nesse ponto, por exemplo, é igual à velocidade nesse ponto, que é igual à velocidade nesse ponto, a velocidade nesse ponto, assim por diante, entendeu? Então, a velocidade é a mesma na seção. O que mais? Outra propriedade, viscosidade. A viscosidade do escoamento nessa seção é constante, é uniforme. Quer dizer que a viscosidade nesse ponto do fluido, quer dizer, do escoamento, vai ser igual à viscosidade nesse ponto e tal. Então, quando a gente fala disso, quando a gente fala as coisas nesse termo aí, a gente está dizendo o quê? Que as propriedades são uniformes, né? E isso é importante para a gente poder fazer o trabalho da equação de Bernoulli lá na dedução, porque aí você, por exemplo, a integral lá do volume, né? A integral da energia de pressão vira PV mesmo, né? Porque a energia de pressão é a integral de PV, né? Mas para aquilo lá, a integral de PV virar simplesmente PV, você tem que integrar aquilo lá. Aí você tem que considerar as propriedades pressão constante dos pontos, né? Porque senão aquela integral lá tem que ser feita no espaço também, né? Está sendo integrado no volume. Então seria hiper difícil fazer aquela integral lá se não fosse assim. Não, eu entendo muito disso. Olha só, eu só passando um recado para o aluno aqui. Quem está ganhando esse sponsor? Muito bem, então, bacana, excelente, vai funcionar. Então, hipóteses simplificadoras, equação de Bernoulli está na quadra. Propriedade uniforme da seção. Entendeu o que é a propriedade uniforme da seção aí, galera? Não. Sim. Não, claro que não. Não, vocês entenderam, graças a Deus. Eu estou falando claro que não aqui para a pessoa. Tem uma professora me convidando para dar uma palestra lá não sei aonde. É conferência, imagina? Não quero não. Olha lá, fluido incompressível. Ah, cara, putz, isso é verdade. Ou, para trabalhar a equação de Bernoulli é uma equação que é válida para fluido incompressível. Lembra o que é fluido incompressível? Eu falei na aula passada. Tipo, sexta passada. O que é um fluido incompressível? Sobre a ação de pressão, não muda a densidade. Então, o fluido incompressível é aquele cuja densidade é constante. A densidade é constante. Né? A densidade é constante. Ué, professor, fluido incompressível, densidade constante? Todo fluido tem densidade constante. Putz, não é nada. Como assim, cara? Não é de jeito nenhum, ué, doidão. Ar tem fluido, densidade constante? O que você acha que é onda sonora, meu brother? Onda sonora. Onda sonora é onda de pressão, é onda de ar que se movimenta, que fica oscilando assim, com densidades diferentes. A densidade numa camada do ar é um... Então, onda sonora, né? Por exemplo, aqui, ó, tem ar aqui perto da palma da minha mão, né? Esse estalo aqui é o quê? O meu dedo sai com velocidade suficiente que ele está tão rápido, né? Que quando ele chega aqui perto da palma da mão, ele remove tão rapidamente o ar que está aqui, ó, que esse ar as moléculas de ar elas se juntam numa região do espaço, né?
e vira uma camada de ar, vira uma camadinha de ar com uma densidade muito alta, né? E essa camada de ar está se movimentando, né? Porque está sendo expulso através do movimento do meu dedo. Então, quem tá fazendo esse barulho aí? Era eu que tava viajando aqui. Ah, você estava viajando no estalo, né? Tá certo. Essa camadinha de ar, né? Que tem maior densidade, ela se movimenta para frente. Aí, quando ela se movimenta para frente, ela deixa vácuo aqui. Esse vácuo puxa ela para trás. Quando ela se movimentou para frente, ela empurrou também a camada de ar para frente. Então, ela causa uma camada de ar na frente também ficar com a densidade alta, né? Putz, cara, a coisa mais fácil do mundo é você mudar a densidade do ar. Você sopra, você já muda a densidade do ar. Então, densidade de gás, gente, varia, que é uma beleza. Só que de fluido, líquido, já é mais difícil você variar. Ixi, já é bem mais difícil você variar a densidade, meu galera. A água, por exemplo, a quantidade de força que você tem que colocar, mecânica, né? Para você variar a densidade de uma água na força bruta, entendeu? Tipo assim, pega um balão de água que não estoura nem a pau, faz força nele e tenta mudar o volume dessa água. Você vai ver. Ixi, mano, você tem que fazer um esforço, viu? Você tem que fazer um esforço aí. Não é brincadeira, não é brinquedo, não. Mano, velho. Então, fluido incompressível é aquele que não muda a densidade, tá? A gente vai estar falando basicamente de água aí, né? Porque é o que a gente tem de fluido incompressível aí do bem. Para nós fluido incompressível é óleo, água, né? Fluido líquido, né, gente? Fluido líquido aí serve como fluido incompressível, tá bom? Cara, e deixa eu falar uma coisa para vocês. Putz, vou abrir meu coração para vocês aqui agora, hein? Toda santa vez que você fala de fluido incompressível, gente, você tem que lembrar dessa equaçãozinha aqui, ó. Vou até dar um zoom aqui, bora zoom, 300%, 200%. Vamos ver se vai ficar grandão. Ficou. Essa equação aqui, negado, ó. Olha essa equação aqui, ó. Essa equação aqui, gente. A1 vezes V1 igual a A2 vezes V2. A área da seção vezes a velocidade é igual à área da seção vezes a velocidade. Que equação que é essa? Assiste a aula passada para você descobrir que é essa, que equação que é essa, meu querido. Essa equação é a equação da continuidade para fluidos incompressíveis. O slide está até aberto aqui, ó. Aqui, a equação de continuidade, né, gente, é essa equaçãozinha aqui, ó, de forma geral. Essa aqui é a equação de continuidade, ó. Rho1 A1 V1 igual a Rho2 A2 V2. Quando eu estou falando de fluido incompressível, os Rhos, né, a densidade é constante, não é? Então corta. Rho1 igual a Rho2, corta, né? Então você vai ter essa equaçãozinha aqui, A1 V1 igual a 2 V2. Ela é chamada de equação da continuidade para fluidos incompressíveis. Meus queridos, nunca esqueça. Toda vez que você está falando de escoamento de fluido incompressível, essa equaçãozinha aqui ela é um apêndice. Ela relaciona as duas velocidades. Já é uma coisa muito importante para a gente. Então, na consideração da equação de Bernoulli, o fluido é incompressível. Portanto, vale essa equação também. Essa equação aqui ela já é uma coisa que é dada. Essa aqui é a equação de Bernoulli, gente? Não, não é. Isso aqui é a equação de balanço de massa para fluido incompressível, né? A equação de continuidade. Mas ela sempre vai ser válida. Sempre vai ser válida. Não há trocas de calor. Então tá aí, essas aqui são as hipóteses simplificadoras. Resumindo, o fluido é incompressível e não há perda de energia, nem por massa, nem por calor, nem por transferência de energia qualquer. Não há bomba e não há nada. Tá bom? Vamos para a equação de Bernoulli propriamente dita, porque eu já consegui enrolar o tempo suficiente, né? Mentira, enrolar aqui é porque eu fico repetindo as coisas, né? Não sei não sei se isso é bom para vocês. Para mim é uma coisa complicada. Para mim para mim é uma coisa complicada ficar repetindo esse negócio o tempo todo. Se eu fosse aluno, nossa, ia estar muito chato assim, tá chateado. Porra, esse cara já falou 1000 vezes que a equação de Bernoulli equaciona a energia num ponto com a energia no outro. O professor já falou isso 1000 vezes. O que é a equação de Bernoulli? Energia no ponto A igual a energia no ponto B. O que é a equação de Bernoulli? Energia no ponto 1 igual a energia no ponto 1. Isso aí que é a equação de Bernoulli, gente. Não é? Eu já falei isso 1000 vezes. Verdade. Então, fica assim, chateado. Olha aí a equação de Bernoulli. Bora deduzir ela aqui, ó. Quem tá comigo aí? Levanta a mão. Né? Todo mundo levantou a mão em casa? Eu não vi, né? Então, não adiantou nada. Você vai ficar doidão.
Putz, tô cansado, cara. Essa semana foi só quarta, quinta e sexta, mas ontem eu acordei muito cedo para preparar aula de fenômeno de transportes, de mecânica dos fluidos, sólidos, preparar aula de sólidos. Acordei cedaço para preparar aquela aula. E eu dormi mal ontem, enfim, tô cansado. Então, olha lá, vamos lá. Gente, vamos deduzir agora a equação de Bernoulli. Finalmente, eu já falei de equação de Bernoulli a aula inteira, você já sabe teoricamente o que é, você já sabe as três energias que tem no fluido. A energia total é a soma dessas três. E agora vamos finalmente igualar as energias, vamos entender as variáveis, tá? Olha assim nessa figura que está aí na sua tela, ó, essa figurinha aí que eu tirei do livro, ó. Ela representa um tubo de corrente. Vamos olhar aqui o que está sendo dito. Num certo instante, gente, tem um fluido passando aqui pela seção 1. Olha aqui a seção 1. Ó. Deixa eu rabiscar. Eu vou rabiscar aqui a seção 1, tá? Deixa eu usar aqui a nossa ferramenta. A seção 1 é essa seção aqui, ó. Essa seçãozinha aqui é a seção 1, tá bom? Rabisquei tudo, né? Essa aqui é a seção 1, ó. Vocês estão enxergando a seção 1? Aí de vocês não estiverem enxergando a seção 1, né? Aqui é a seção 1, essa aqui é a seção 1. Então, num certo instante, tem um fluido passando pela seção 1 e tem um fluido passando pela seção 2. Aí você deixa passar um tempo. Depois de um certo tempo, ΔT, aquele fluido que estava passando aqui vai estar passando por aqui, ó. Condizente, então, com o quê? Com um volume, né? Então, teve um volume que foi escoado aqui nesse intervalo de tempo, tá vendo? Tá vendo esse volume que eu estou rabiscando? Esse aqui é o volume que foi escoado pela seção 1. E esse aqui é o volume que foi escoado pela seção 2. Tá vendo aqui os dois volumes? Desenhei aí na figura. É possível que você não tá vendo. Eles não respondem para mim quando eu pergunto, mas tá aí, ó. Esse é o volume escoado, tá? Então vamos lá, vamos tirar esse rabisco daqui, tirar rabisco, tirar rabisco, tirar rabisco. Então esse aqui é o volume, só para rabiscar de novo, porque eu repito, né? Esse aqui é o volume que escoou pela seção 1, volume que escoou pela seção 2. Quais são as propriedades, gente? As propriedades, seguinte. As propriedades, tá? Peraí, deixa eu tirar isso daqui. As propriedades, elas são essas, ó. Na seção 1 aqui, o meu escoamento está acontecendo com a velocidade 1, tá? O meu tubo de corrente, nesse ponto aqui central do escoamento, ele tem uma altura Z1. E essa camada de fluido exerce uma pressão P1 na camada da frente, né? Então, essas são as três grandezas de interesse quando eu estou trabalhando com a equação de Bernoulli. Por quê, hein, negada? Por quê? Porque eu estou trabalhando com a equação de energia. Quais são as energias? Potencial, tem a ver com a altura. Então, tá aqui, ó, o Z1 é a altura, para a gente poder contabilizar a energia potencial. Velocidade, tem a ver com energia cinética. Então, a gente precisa da velocidade para equacionar a energia cinética. E a pressão, a gente precisa de pressão para equacionar a energia de pressão, né? Então, essas três grandezas aqui, digamos que elas sejam conhecidas para esse ponto. Da mesma forma, essas três grandezas, olha aqui, ó, essa segunda seção aqui, ela está numa altura Z2, está escoando com uma velocidade, de forma geral, V2, e está escoando com a pressão P2. Tem 6 variáveis aí, ó. A energia na seção 1, a energia dessa massa de fluido, dm1 aqui, ó. Qual é a massa de fluido que foi escoado? dm1. Qual foi a massa de fluido que foi escoado aqui? dm2. A energia total dessas duas massas de fluido são iguais. Quando a gente iguala essas duas massas, o que a gente tem? Quando a gente iguala essas duas energias, o que a gente tem? Equação de Bernoulli, né, meus queridos? Então, vamos escrever as energias. Ó. Como que é a energia da porção 1? A energia da porção 1 vai ser massa vezes gravidade vezes altura, isso aqui é a energia potencial, mais energia cinética, né? Massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2, mais energia de pressão. Pressão vezes volume. Lembrando que o subíndice 1 aqui é porque isso aqui está falando das grandezas da seção 1. Tá? Está falando das grandezas da seção 1. Essa massa 1 aqui possui energia potencial, massa vezes gravidade vezes altura, está aqui. Possui velocidade? Possui, então tem aqui energia cinética. Possui pressão? Possui, então está aqui a pressão. Então, a energia total na seção 1 é isso. A energia total na seção 2 é a mesma pressão, né, gente? Troca o 1 pelo 2. Olha aqui, ó. Massa 2 vezes a gravidade vezes o Z2, a altura 2, está aqui o Z2. Mais energia cinética, massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. E a energia de pressão, pressão vezes volume. Isso daqui é a energia na segunda seção. Quando eu igualar, gente,
energia na seção 1 com a energia na seção 2, como um passe de mágica, vai aparecer quem? A equação de Bernoulli, meus queridos. A equação de Bernoulli vai aparecer como um E passe. energia na seção 1 é igual a 2, dá para cortar tudo, né? Pô, vai cortar... Eu não deduzi aí não, mas se vocês quiserem eu deduzo. Ah, já que a gente não tem nada a fazer, estamos aí sem fazer nada, né, galera? Vou abrir um slide aqui. Vamos abrir um slide aqui e vamos deduzir essa equação aí. Vamos deduzir a equação de Bernoulli, porque eu não deduzi, eu só escrevi ela. Olha aí, ó. Eu vou igualar, não vai cortar tudo não, viu, o amigo... Essa voz aí é daquele cara lá do... Ah, esqueci o nome do rapaz, mas deixa eu ver aqui. Vinícius. Acertei? Acertei, rapaz. Então, olha aqui, ó. Quando eu igualar a energia aqui no ponto 1 com a energia no ponto 2, energia na seção 1 com a energia na seção 2, vai aparecer a equação de Bernoulli. E algumas coisas vão se cortar, mas não é tudo, não. Vou escrever aqui a equação de Bernoulli para vocês. Eu só abrir o outro slide aqui, né, o slide 4. Deixa eu já deixar aberto também o slide 5 aqui, né, para não ficar até que... Então, vamos abrir o slide 4 aqui, que é meio que um slide onde eu deduziria a equação de Bernoulli mesmo. Eu não fiz isso, eu só escrevi a expressão inicial e final. Mas nesse vídeo aqui eu vou deduzir. Por quê? Porque, enfim, porque eu quero, porque eu posso, né? Eu quero porque eu posso. Tá ok? Tá ok? Eu vou fazer um negócio aqui, na verdade. Eu vou fazer melhor ainda. Pera aí, gente. Agora eu tenho que esperar um pouco. Deixa eu ver como é que eu vou fazer isso aqui. Deixa eu abrir meu doutorado, curso de ótica quântica. Vou abrir um LaTeX aqui e vou escrever as equaçõezinhas, né, para facilitar a nossa vida, tá? Então, eu vou conversar com vocês através de equações. Vou conversar com vocês através de equações, tá bom, meus queridos? Isso vai ser maravilhoso, vocês vão entender direitinho. A gente está falando sobre a equação de Bernoulli, né? A gente está falando sobre a equação de Bernoulli, bonitinho. Então, bem aqui, em cima de bibliografia aqui, eu vou escrever aqui, ó, equação de Bernoulli. Esse aqui é um produtor de PDF que vocês nunca viram na vida, né, meus queridos? Equação de Bernoulli, 2 pontos. Então, eu vou compensar aqui uma equação. Eu escrevi tipo um código aqui. Vocês já viram isso aqui, gente? Isso aqui é o código de máquina para escrever texto. Mentira, é LaTeX. É LaTeX. Então, eu vou igualar a energia, né, na seção 1 com a energia total na seção 2. Né? Quando eu fizer isso, né, como é que é a expressão da energia, gente? Fala aí para mim como é que é a expressão da energia. A expressão da energia é assim, ó. É a massa vezes a gravidade vezes a altura na seção 1. Isso aqui é energia potencial. Mais energia cinética. O que é energia cinética? Massa vezes velocidade ao quadrado. Né? Qual velocidade? Velocidade da seção 1. Então, a velocidade da seção 1 ao quadrado sobre 2 mais, né, mais a pressão na seção 1 vezes o volume, né, o elemento de volume associado àquela massa lá. Isso daqui é a energia na seção 1. Isso vai ter que ser igualado à energia na seção 2. A energia na seção 2 é simplesmente a mesma expressão trocando 1 por 2. Vocês já viram o que eu estou falando? Com certeza já viram, né? Se vocês escreveram no caderno aí, vocês acompanharam direitinho, tá bom? Eu estou escrevendo simplesmente o equacionamento dessas duas energias aqui, ó. Eu estou igualando, né? Oh, meu Deus, espera aí. Na hora. Eu estou igualando essas duas energias. Paguei a equação que eu queria mostrar. Eu estou igualando essa energia com essa energia, né? Massa vezes gravidade vezes altura, mais energia cinética, mais energia de pressão em 1, é igual a essa mesma expressão em 2. Quando eu fizer isso, vai aparecer essa equaçãozinha aqui, ó. Vai aparecer essa expressão aqui, ó. Vê se está acompanhando aqui. Só olha só para as equações. Não olha as outras coisas que está escrito, não, que isso aqui é outra coisa. É o curso lá da Federal. Olha aqui, ó. Quando eu igualo a energia 1 com a energia 2, no fundo é igualar essa equação aqui, ó, com essa equação aqui. Tá entendendo, meus queridos? Isso aí é a equação de Bernoulli, na verdade. Ó. Isso aqui, a gente não pode cortar porque aqui é massa 1, aqui é massa 2, aqui é gravidade. Bom, a gravidade pode cortar? Não, porque não tem todos os termos. Né? Isso aqui é a equação de Bernoulli, na verdade, gente. Ó. Isso aqui é a equação de Bernoulli crua. Tá? Isso aí é a equação de Bernoulli crua. A gente usa essa equação de Bernoulli aí? Não. Não usa, não. A gente não usa essa equação de Bernoulli. Tá? A gente não usa essa equação de Bernoulli aí.
A gente não usa essa equação de Bernoulli aí. Essa equação de Bernoulli está crua. Eu vou só deduzir ela para vocês. Sabe o que eu vou fazer agora? Oi? Então cozinha ela aí pra nós. Vou dar uma cozinhada nela aqui para nós. Moleque. Eu vou dividir. Para deduzir essa equação, eu vou fazer o seguinte, ó. Primeira coisa que eu vou fazer é dividir todo mundo por gravidade. Nossa, professor, você vai dividir por gravidade? Vou dividir por gravidade, meus queridos. Não, vou fazer melhor. Ah, já sei o que eu vou fazer, olha que bacana. Isso aqui é a primeira equação. Agora eu vou dividir por peso. Isso aí é verdade. Isso aqui não é equação de Bernoulli? É a equação de Bernoulli. Mas vamos ver o que vai dar a equação de Bernoulli por peso. Como assim por peso, professor? Por peso. Vai, gente, vamos voltar aqui na nossa figura, ó. Essa massa aqui, bom, isso aqui não é uma massa. Massa não tem um peso, que é massa vezes gravidade. Massa vezes gravidade é o peso, né? Eu quero fazer a energia por peso. Quer dizer, qual a energia do fluido por 2 newtons de fluido, né? Qual a energia por peso de fluido? Eu quero a equação de Bernoulli no fundo é uma equação para energia por peso. Porque fica melhor, né? Então eu vou copiar aqui, ó, então vou igualar a energia por peso, porque isso tem que ser verdade. A energia por peso nas duas seções também tem que ser iguais. A energia por peso. Então eu vou colocar aqui G1, né? E aqui eu vou acrescentar G2. E aí eu vou substituir aqui na equação, né? Ixi, acho que tá virando bagunça isso aqui. Ah, não, tá não. Porque eu copiei 2 vezes sem querer aqui. Então, toda essa energia dividido pelo peso, dividido por massa vezes gravidade, né? Massa vezes gravidade na primeiro termo, né? Falei igual o turco. Então, massa vezes gravidade. Então, olha aí, vamos aqui, então vamos compilar e vamos ver aqui as equações, ó. Então, agora, eu igualei as energias. Isso aqui é a equação de Bernoulli. Só que agora, eu vou igualar, né? Eu vou igualar aqui. Ih, por que isso aqui foi copiado tantas vezes? Que coisa louca. Nossa, eu só quero isso. Nossa. Então, olha aí, a equação de Bernoulli está aqui. Agora eu estou escrevendo uma equação para energia por peso. A energia por peso tem que ser igual, gente? Tem, sabe por quê? Porque o peso se conserva. Por que o peso se conserva? Porque é um fluido incompressível, né, galera? No mesmo intervalo de tempo, a mesma massa escoa. Então, o mesmo peso escoa. No mesmo intervalo de tempo, o mesmo peso escoa, né? Então, eu posso igualar essas duas coisas aqui, ó. Quando eu igualo essas duas coisas, eu vou ter essa equação aqui. Olha o que vai acontecer. Na primeira parcela, dm1 vezes g vai cortar com dm1 vezes g, não vai? Vai, professor! Na segunda parcela, o dm1 vai cortar com dm1. A mesma coisa vai acontecer aqui desse lado. Então, vai haver uma simplificação aí. Deixa eu escrever aqui a equação. Eu estou fazendo a dedução. Eu estou dividindo todo mundo por peso. Eita, fé, tem gente me chamando aí para fazer reunião. Agora eu estou em aula. Não pode, eu não posso sair, meu querido. Oxi, oxi. Oh, meu Deus. Pois é, eu sabia que ia dar erro aqui. Deixa eu fazer isso aqui de novo, vai. Eu vou dividir todo mundo por massa vezes gravidade. Vou dividir todo mundo. Então, a primeira parcela foi dividida. Mais, segunda parcela. Vamos dividir isso por massa vezes gravidade. Ótimo, está dividido. A segunda, terceira. Ficou dividido já. Ótimo. Então, peraí, só um pouquinho, gente. Eu estou escrevendo as equações aqui. Eu estou escrevendo a equaçãozinha para vocês verem aqui, tá?
Porque, como vocês podem perceber, não é simples exatamente escrever isso assim em tempo real nesse software que eu estou usando, né? Que é um software de construção de PDF, né? Em qualidade tipográfica, né? Qualidade tipográfica aí, ó. Tipo, como é que escreve livro, né? Para os livros ficar bonito daquele jeito lá, desse jeito que eu estou fazendo aí, ó. Enfim. Coisa de nerd. Isso aí é nerd infinito para saber esses negócios. Puxa, ficou ruim aqui, ficou errado. Sobrou isso aqui. Ótimo. Ah, tá aí, ó. Olha aí, gente, quando eu dividi pelo peso aqui, ó, então ficou dividido por peso em cada parcela, né? Cada parcelinha aqui ficou dividido pelo peso. Ó. Agora eu vou fazer os cortes, ó. Eu vou cortar massa vezes gravidade aqui, com massa vezes gravidade aqui. Vou cortar essa massa aqui com essa massa. Nessa parcela aqui não vai ter jeito de cortar massa. Só que tá vendo que tem volume e massa aqui, gente? Tá vendo que tem volume em cima e massa embaixo? Volume e massa, gente, não se relaciona, não? Volume e massa? O que é a densidade ou peso específico? O que é, gente? Ó, densidade. O que é a densidade? É massa sobre volume, né? Uhum. Então, olha aí, ó, a densidade é massa vezes volume, né? A densidade é massa sobre volume. Só para lembrar aqui, tá no cantinho aqui, ó. A densidade, o ρ, é massa sobre volume. Então, se está aparecendo aqui, ó, volume sobre massa, é o inverso de densidade, não é? Volume. Olha aqui, ó. Inverte volume e massa aqui. Deixa volume em cima e massa embaixo. É a mesma coisa de inverter o ρ. Então, eu vou trocar volume por densidade pelo quê? Por 1 sobre ρ. ρ aí no denominador. Eu vou trocar. Então, eu vou reescrever a equação trocando por ρ no denominador aqui, ó. Eu vou tirar o volume e a massa e vou substituir simplesmente por ρ aqui no denominador. Professor, é isso que você vai fazer? É isso, minha filha, que eu vou fazer. Eu vou tirar o volume do numerador e a massa do denominador e vou colocar a densidade. A minha equação vai ficar desse jeito aqui, ó. A minha equação vai ficar desse jeitinho aqui, ó. Aí estou deduzindo a equação para vocês, né? Coisa maravilhosa, coisa boa, coisa de Deus. Ah, eu vou cortar as massas. Eu falei que eu ia, mas eu não cortei, né? Então vamos cortar aqui na primeira parcela, corta a massa e a gravidade. Na segunda parcela, na primeira parcela, corta a massa e a gravidade. Corta a massa e a gravidade aqui. Na segunda parcela, eu corto só a massa, que é o que dá para cortar. Vou cortar a massa na segunda parcela. Na terceira parcela, eu já transformei. Primeira parcela, corto massa e gravidade. Cortei massa e gravidade. Então, vai desaparecer essa fração. Cortei massa e gravidade. Eu vou cortar a massa na segunda parcela. Na terceira parcela, corto também a massa aqui, né? Ótimo. E vai ficar essa equaçãozinha aí. Vê que ela vai simplificando, ó. Simplificou agora várias coisas. Então, aí, Vinícius, não corta tudo, mas já corta bastante coisa, ó. Tá vendo? Cortei massa e gravidade aqui, ficou só Z1. Cortei massa aqui na segunda parcela, ficou só 2G embaixo. Aqui eu troquei o dV sobre M por 1 sobre ρ, né? Só que é ρ1 que apareceu, né? Porque é ρ1 que apareceu, porque volume 1 sobre massa 1, né? Dá densidade 1 aqui embaixo. Aqui na segunda parcela é a mesma coisa, né? As massas vezes gravidade foi cortado, massa vezes gravidade, ficou só Z2. Massa foi cortada aqui, então ficou V ao quadrado sobre 2G, tá aqui. E aqui também é a mesma coisa, apareceu a densidade aqui. Só que a gente não está trabalhando com fluido incompressível, gente. Densidade 1 vale igual a densidade 2. O fluido não muda a densidade, né? Então, o fluido é incompressível. O que significa isso? O fluido ser incompressível, gente? A densidade não varia. Quer dizer que a densidade 1 é igual
a densidade 2. E tem outra coisa, e ainda, né? Lembra como é que é o gama? Tem uma formulazinha para o gama, né? É Rho vezes gravidade. Então, aquela fórmula nossa vai se transformar numa outra fórmula. Ó. Ele vai se transformar na seguinte fórmula. Onde tem Rho1 vezes gama... Deixa eu escrever aqui para vocês acompanhar direitinho aqui, ó. Então, eu escrevi mais duas informações aqui, ó. O fluido incompressível, né? Quer dizer que Rho1 vale Rho2. Então, onde tem Rho1 aqui, eu vou poder escrever simplesmente... Onde tem Rho1 e Rho2, eu vou escrever simplesmente Rho, né? Eu vou simplesmente substituir por Rho. Não vou colocar mais em índice, porque é o mesmo fluido, né? E ainda, né? Como é o gama que aparece aqui, ó. Esse gama aqui, ele é Rho vezes gravidade. Olha quem que apareceu aqui embaixo. Rho vezes a gravidade, né? Apareceu embaixo da pressão, apareceu Rho vezes a gravidade. Então tem um peso específico aí, né, galera? Aparece um peso específico, galera. Coisa boa. Então a nossa equação vai simplificar. Nossa equação vai simplificar. Vou poder acabar com essa coisa louca aqui. Aqui vai aparecer simplesmente gama. Barra gama. Vai aparecer simplesmente gama aqui, ó. O que mais que vai mudar? Acho que é só isso, né? É, isso aí. Fechou. Porque... Aí, pronto. E essa aí é a equação de Bernoulli, gente. Perfeitinho, ó. Essa aqui é a equação de Bernoulli, ó. Então, a gente fez uma transformação na equação de Bernoulli. Você vê que a gente transformou a equação de Bernoulli aqui, ó. A gente transformou a equação de Bernoulli. A gente saiu da equação de Bernoulli, que é simplesmente o equacionamento de energia, né? Que é isso aqui. Considerando o fluido incompressível e lembrando que gama vale Rho vezes G, a gente aparece com essa equaçãozinha aqui no final, que essa aqui, quando você olhar no livro lá, essa aí é que é considerada a equação de Bernoulli. Então, deixa eu escrever aqui, deixa eu capturar aqui a nossa essência dessa dedução, né? Deixa eu capturar aqui. Vou desligar esse slide aqui, gente, ó, porque já falta 1 minuto de vídeo. Eu estou deduzindo a equação de Bernoulli para vocês. Ficou meio estranho, porque eu estou escrevendo as equaçõezinhas aí nessa... Eu estou escrevendo a equação no LaTeX aí para escrever as equações bonitas, né? Para não ficar feio e tal. Então, eu vou terminar esse slide aqui. Daqui agora é 10 horas, tá? 10h05 a gente começa o próximo slide, tá bom? A próxima período aí a gente começa 10h05 para organizar essa aula, tá? Então, eu estou deduzindo. Quem estava escrevendo no caderno junto comigo aí acompanhou bem essa aula. Porque aí eu vou escrever a equação de Bernoulli e reinterpretar. Porque quando eu peguei a energia e dividi pelo peso, eu não estou mais falando de energia, né? Eu estou falando de energia por peso. E o que é uma energia por peso? Fica essa pergunta para vocês. Quando você faz a dimensão, qual é a dimensão que dá energia dividido por peso, hein? Energia por peso dá qual dimensão? Isso é tempo? Energia por peso é tempo? Energia por peso é área? Energia por peso é o quê? Pensa nisso aí. Você tem 5 minutos para pensar nisso.